Fala, seus mal diagramados. Até hoje a esquerda e parte da direita moderada se pergunta como é que pessoas como Trump e Bolsonaro não só ganharam eleições, como ainda conquistam tantos fãs mesmo depois de tantos escândalos e tantas mentiras que os dois contaram. Bom, muito já se mencionou sobre isso na imprensa e também na literatura. Mais um apanhado de análises psicológicas realizado pelo Bob Azarian nos Estados Unidos lista 14 motivos que podem nos levar a entender os perfis desses apoiadores do Trump, que também são muito parecidos com os apoiadores do nosso excrementíssimo presidente da República. No estudo ele diz o seguinte, que deveríamos estar perguntando por que as retóricas inflamatórias e numerosos escândalos não afundam esse tipo de político. E em vez de entender o político de fato, a gente teria que entender, na visão do Bob, as mentes dos apoiadores. Segundo esse psicólogo, deve-se enfatizar o seguinte: nem todos os apoiadores do Trump são racistas, mentalmente vulneráveis ou pessoas fundamentalmente más. E ele, por outro lado, diz que, apesar disso, a gente não pode excluir aí que muita gente está com o seu psicológico alterado, tem problemas neurológicos e alguns também têm lealdade desenfreada com o Trump por realmente serem pessoas com posturas preconceituosas e racistas. É aquele famoso papo, né? Nem todo bolsonarista é canalha, mas todo canalha e paranoico com certeza vai ter mais afinidade com o Bolsonaro. Motivo 1. Praticidade supera a moralidade. Para algumas pessoas ricas é simplesmente uma questão financeira apoiar gente como Trump ou Bolsonaro. Por quê? Porque o projeto neoliberal que eles têm, ou ultraliberal, você pode chamar como quiser, tem ali como objetivo mesmo fazer com que nada seja mexido naquela estrutura financeira. Então, simplesmente algumas pessoas deixam a moral de lado e pensam no bolso na hora de votar em pessoas como essa. Isso daí, na história inteira, aconteceu, né? Muita gente ali envolvida nas Fiespes da vida, Dow Jones, Nasdaq e Bovespa, não vê problema nenhum em votar num cos-pobre do saudoso Adolfinho. Motivo 2. O cérebro é mais fortemente engajado por Trump. De acordo com um estudo que monitorou atividades cerebrais enquanto os participantes assistiam 40 minutos de anúncios políticos e clipes de debates, ficou provado o seguinte: o Trump consegue fazer com que o cérebro das pessoas fique mais ocupado e atento no que ele diz. Isso em relação a discursos da Hillary, por exemplo. E é verdade, né? Mesmo que a gente não goste do Bolsonaro, é inegável que quando ele fala, a gente sempre fica esperando ali uma besteirinha ou alguma bravata e isso prende mais atenção. E aí, se a gente comparar aqui no Brasil com o adversário dele em 2018, que foi o Haddad, que muita gente aqui do canal votou, nós inclusive, é realmente uma disputa inglória, porque o Haddad é um cara bem intencionado, mas na hora que fala parece um dramin político. Se você tiver um problema com insônia, no 5º minuto que o petista estiver discursando, você dorme com certeza absoluta. Motivo 3. Obsessão da América por entretenimento e celebridades. Essencialmente, a lealdade de alguns apoiadores do Trump pode ser explicada em parte pelo vício dos Estados Unidos em reality shows e programas que mostram as vidas das pessoas. Aqui no Brasil, isso também é muito popular. E vale lembrar que o Trump surge aonde? No Aprendiz. E o Bolsonaro surge aonde? Surge para o Brasil, porque ele já era conhecido no Rio de Janeiro, mas surge para o Brasil por meio de programas como CQC, Super Pop e Pânico, nos quais ele batia sempre cartão, né? Então, temos aí um fenômeno, 2 presidentes que foram eleitos por meio da exposição das próprias vidas. Motivo 4. Alguns homens querem apenas ver o mundo queimar. Sim, existe esse motivo que leva muita gente a votar no Bolsonaro e no Trump. As pessoas querem o caos. Simplesmente o caos para destruir um sistema político que eles acreditam que está
corrompido. E dessa maneira, o que eles fazem? Vai votar ali num cara que não tem histórico de corrupção, ou num cara que tem boas intenções nesse sentido? Não. Ele vota na pessoa que, de certa maneira, promete destruir o sistema político por dentro. Então, o que acontece? Quando a pessoa vota no Bolsonaro e no Trump, ela tá dando um dedo médio para Brasília e também para Washington. E algumas dessas pessoas têm um desejo inato, sabe do quê? De enganar os outros. Se você juntar todos esses fatores, lembra quem? Exatamente, Olavo de Carvalho e o projeto político que ele sempre declarou acreditar. Motivo 5, fator medo. Conservadores são mais sensíveis a ameaças. Um estudo de 2008 da revista Science descobriu que os conservadores têm uma reação fisiológica mais forte a ruídos e a imagens gráficas surpreendentes em comparação com os liberais. Então é aquilo, no zap zap da vida, o conservador vai ter ali um ânimo de reagir de maneira muito mais intensa quando rola aqueles vídeos de fake news e vídeos de pessoas ou grupos que são considerados como inimigos, entendeu? Isso aí é uma prática muito usada por quem aqui no nosso governo? Damares que coloca ali filmes, novelas, séries, desenhos, inimigos da moralidade e da família brasileira. Motivo 6. Mortalidade e percepção da ameaça existencial. Uma teoria bem fundamentada da psicologia, conhecida como teoria do gerenciamento do terror, explica por que o fomento do medo do Trump é duplamente eficaz. Para controlar o terror, o que ele faz? Ele faz o seguinte, ele tenta controlar os próprios eleitores por meio de bases religiosas, por meio de bases ideológicas, políticas e também de identidades nacionais. Lembre-se sempre que o lema da campanha do Trump era Make America Great Again. Da mesma maneira que o lema da campanha aqui do Bolsonaro era Brasil acima de todos, Deus acima de tudo, ou Deus acima de todos, Brasil acima de tudo. Mas enfim, sempre utilizando ali a identidade nacional para reforçar o próprio discurso. O discurso deles que vem também com o reforço do cristianismo, mesmo eles não sendo religiosos, porque tudo isso ajuda a fomentar o projeto que eles queriam colocar em prática e colocaram. E colocando essa ameaça, né? Olha só, os esquerdistas querem ameaçar a religião, a família, o nosso patriotismo. O que eles fazem? Eles criam ali a sensação sempre de medo de existir um adversário que está prestes a dar um golpe e destruir tudo aquilo que você acredita. Motivo 7. O efeito Dunning-Kruger. Os humanos frequentemente superestimam a experiência política. Alguns apoiadores do Trump e do Bolsonaro, eles estão mal informados ou não estão nem informados. Eles estão ali simplesmente consumindo mentiras e fake news. Só que as pessoas não sabem disso. Nós ficamos escandalizados como as pessoas acreditam em determinados assuntos, mas a questão é mais profunda. As pessoas não sabem que estão consumindo mentira e aí elas começam a achar que na verdade são elas as bem informadas no debate. E aí não adianta você chegar lá pra tua mãe e falar, ó mãe, mamadeira de não existe. Olha mãe, desculpa, mas o Lula não tomou a casa de ninguém. Quem toma é o banco, porque eles vão estar imersos numa rede de informações que faz com que eles acreditem que são os únicos donos da verdade. E aí já era, não tem debate, não tem como recuperar ou dialogar uma pessoa que já entrou de cabeça nesse sentido aí. Motivo 8. Privação relativa, um senso equivocado do direito. Isso aqui tem muito a ver com o ressentimento. Alguns grupos que são historicamente privilegiados, como os homens brancos, héteros, começam a enxergar em grupos minoritários um risco. Por quê? Porque talvez alguns grupos minoritários estão em ascensão e começando a conquistar espaços. E aí eles acham que isso pode ser um risco para eles mesmos. Lembra quando o Bolsonaro disse que a minoria teria que se curvar à maioria ou desaparecer? Então, isso daí tem a ver com essa explicação. Também vale, sei lá, pro Mário Frias, né? Que acredita que o espaço dele foi roubado por pessoas que não merecem, quando ele, na verdade, não consegue nem decorar um texto. Motivo 9.
falta de exposição a outros diferentes. Nos Estados Unidos, principalmente, tem pessoas que vivem em recortes populacionais muito isolados, né? Grupos de homens héteros, brancos do interior, que nunca dialogam com um mexicano, com um negro, com um imigrante da Ásia, eles não têm contato com essas pessoas. Aqui no Brasil é muito mais difícil você não ter contato com o diferente. Mas de qualquer maneira, lá, quanto mais distante da fronteira do México, mais a pessoa tem receio dos imigrantes. E aqui no Brasil, nós não temos isso, mas também, quanto mais longe do Nordeste, maior o apoio ao Bolsonaro. Motivo 10. As teorias da conspiração têm como alvo os mentalmente vulneráveis. Embora o pessoal aí da turma da teoria da conspiração, como QAnon, Alex Jones, Olavo de Carvalho e tantos outros pelo mundo, seja nos Estados Unidos ou no Brasil, eles parecem uma peculiaridade, né? Eles podem parecer uma peculiaridade, mas na verdade eles acertam em cheio, principalmente pessoas com paranoias, doenças psicológicas, delírios e outros tipos de esquizofrenias. E claro que projetos como o do Bolsonaro ou do Trump se valem disso para espalhar os maiores absurdos que eles puderem e também angariar parte de um eleitorado que está doente de fato. Lá eles usam a Fox, usam vários canais oficiais, alternativos, de fake news ou de pós-verdade, e aqui no Brasil também. A Jovem Pan faz muito esse papel de amedrontar o eleitor, assim como alguns opinólogos da CNN. Motivo 11. Trump entra no narcisismo coletivo da nação. O que é o narcisismo coletivo da nação? É uma crença compartilhada na grandeza de um grupo nacional. Nos Estados Unidos se tem muito isso dentro daquele recorte do branco, né, que já falamos aqui em outras situações. No Brasil também, só que também tem muito a ver com a classe, que você pode ser de uma classe que você considera privilegiada e aí você se sente melhor que os outros. No caso do Trump, o que ele faz para essas pessoas se sentirem bem? Ele faz o discurso anti-imigrante, anti-elitista e fortemente nacionalista, e as pessoas se sentem representadas. Da mesma maneira que o Jair Bolsonaro faz isso aqui no Brasil, se baseando muito no senso comum que já foi ali explorado, né? Explorado por autores que mostram que o senso comum é um grande aliado de projetos políticos com essas características protofascistas como a do Bolsonaro. Isso aí, novamente, é um sintoma do ressentimento. Ou você acha que aquele velho doido branco gritando palavras de ordem contra grupos minoritários na Paulista é o quê? É a pessoa que acredita que qualquer outro humano que não esteja no mesmo recorte que ele não merece ter espaço para o diálogo no país. Motivo 12, o desejo de querer dominar os outros. Orientação da dominância social. O que é isso? Isso não é a personalidade autoritária, mas tem a ver. E o que significa isso? Isso também é um complemento do que falamos anteriormente aqui, de pessoas que acham que as minorias devem simplesmente aceitar a maneira que eles veem o mundo. Ou seja, se você não for um cristão, que é a maioria do país, se você não for um hétero, você tem que ficar quietinho na sua e não pode falar. 13. Personalidade autoritária. O Trump, durante alguns discursos, ele usa as palavras perdedores, desastres completos, para se referir às minorias que ele não gosta, né? Já aqui no Brasil, o que aconteceu? O Jair Bolsonaro falou em metralhar petralhada, falou que vai pra ponta da praia. Quando você posta alguma coisa contra o presidente, chega um robô ou um gado e fala chora mais esquerdista. Porque existe uma questão autoritária de achar que porque eles ganharam, você não pode falar mais nada. Motivo 14. Racismo e fanatismo. O estudo realizado pelo Bob ali diz que é injusto dizer que todos os eleitores do Trump são racistas ou preconceituosos, mas também seria equivocado dizer que a maioria não é. Ele tenta explicar pelo viés histórico como o Partido Republicano sempre teve, mesmo de maneira velada, discursos contra imigrantes e contra minorias, né? E aí o racismo ele continua a ser fomentado dentro do projeto, nem que seja de uma maneira de leve, uma maneira superficial, mas ele está ali dentro do discurso do presidente republicano.
Já aqui no Brasil, o que acontece? Acontece um ataque direto aos opositores ou aos povos originários. O discurso do Bolsonaro, que ele diz que não é preconceituoso, que não tem racismo, pode não ter um racismo direto, né? Eu tenho um amigo aqui, o Hélio Negão e tudo mais. Beleza, mas quando ele vai lá no Hebraica, ele fala que os quilombolas não servem nem para procriar, diz que índio não vai ter nenhum palmo de terra, entre outros absurdos que são sempre direcionados para esses grupos que muitas vezes não são defendidos nem pela esquerda, já que eles não têm uma representação tão grande na classe média, na classe jornalística e também nos grupos de comunicação. Então, Bolsonaro se vale disso para direcionar os ataques racistas e preconceituosos que tem. E é isso aí, galera. Para quem quiser ler na íntegra, pegar ali os links que o Bob cita no estudo dele, tá aqui o link aqui embaixo para você entrar lá e complementar esse vídeo. Mas valeu por terem ficado aí até o fim. E para todo mundo que gosta aqui da Galãs Feios, temos o nosso apoio, nosso Seja Membro, também nossa conta jurídica, caso você queira fazer uma contribuição para o canal. Além do YouTube, estamos presentes no Twitter, Facebook e Instagram para você continuar atualizado. E é isso aí, para todo mundo que acha que não existe um projeto por trás das candidaturas de Trump e Bolsonaro, só tem uma coisa para te dizer: não passarão.